Fala pessoal, tudo certo por aí? Seu filho recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista, você não sabe muito bem o que fazer, não sabe para onde ir? Então fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar alguns caminhos possíveis. Receber um diagnóstico de transtorno do espectro autista pode ser muito desafiador, e realmente é muito desafiador, muito difícil. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, de causas genéticas, que afeta todo um aparato neurológico e que, portanto, é um cérebro diferente, um modo de funcionamento diferente. E que é diferente daquilo que você aprendeu como seria o funcionamento de uma pessoa. E que com isso, então, tudo vai ser mais desafiador. Mas nós temos algumas coisas para fazer, não se desespere. Vamos focar no que é que a gente pode ter de caminhos agora e entender o que é que a gente pode fazer de melhor para o nosso filho, para que ele alcance independência, autonomia, qualidade de vida e bem-estar. Vamos lá, então? Primeira coisa, busque profissional especializado. Não adianta ir em qualquer profissional. Você precisa ir naquele cara, naquele profissional que tem formação dentro do transtorno do espectro autista. E mais do que isso, que não basta a formação, ele precisa ter uma expertise. O que é expertise? Ter uma bagagem, uma prática de manejo junto ao transtorno do espectro autista. Você precisa entender que dentro, por exemplo, da psicologia, que é minha área de formação, diferentes psicologias nasceram e se perpetuaram, mas não quer dizer que todas as psicologias, uma linha psicodinâmica, ou fenomenológica, ou comportamental, ou cognitivo-comportamental, existencial, por aí vai, atende a todo mundo. Quer dizer que as psicologias são diferentemente válidas. Então você precisa entender que uma psicologia não necessariamente, ou melhor, o profissional da psicologia não necessariamente, ele sabe te orientar e sabe tratar o caso do seu filho que acabou de ser diagnosticado com transtorno do espectro autista. É a expertise, esse caminho prático, essa experiência que ele tem e as formações voltadas para essa área que vai dizer se esse cara é bom ou não. Não é exatamente a formação, então não é levar em qualquer fonoaudióloga, é em fonoaudióloga que domina essa área de atuação. Não é em qualquer terapeuta ocupacional, é em TO, em terapeuta ocupacional, que domina essa área de formação. Entenda muito bem isso, essas diferenças, para que você saiba onde buscar. Então nós vamos buscar apoio profissional dentro de um escopo de profissionais que sabem o que é o transtorno do espectro autista, que sabem atuar com o transtorno do espectro autista. 2. Eduque-se sobre o autismo. Não adianta você receber o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo e ficar refém do que as pessoas dizem para você. Vai estudar. Tem muita informação hoje sobre o transtorno do espectro autista e você tem a obrigação, eu diria o direito, a obrigação e o dever de buscar essas informações para que você tenha uma comunicação, um convívio mais saudável com o seu filho. Saiba o que é o autismo, saiba o que pode ser esperado dentro do transtorno do espectro autista, saiba quais são os comportamentos que comumente aparecem e saiba o que você pode fazer diante desses comportamentos. Não fique na mão de nenhum profissional. Saiba como você deve conviver com o seu filho. 3. Busque apoio em comunidades, em grupos de pais, em grupos de pessoas que vivem a mesma situação que você. Existem muitas pessoas que já passaram por essa etapa que você está passando. Recorra a elas, vá atrás delas e aprenda a partir da experiência que essas pessoas tiveram. Pessoas que têm filhos diagnosticado com autismo, transtorno de espectro autista, que são mais velhos, já passaram por um monte de coisa, já erraram um monte de caminhos, ou melhor, já foram para muitos caminhos acreditando que estava certo e descobriram que estava errado. E sabem te falar, olha, mais ou menos é aqui que tem que estar, é aqui que você tem que ir. Ali você também vai encontrar nesses grupos um acolhimento, que é você enxergar possibilidades de desenvolvimento do seu filho, você entender o que é que pode acontecer, conhecer diferentes realidades de diferentes pessoas
que vivenciaram ou estão vivenciando este momento que você está passando. 4. Acesso a terapias e intervenções. Nós sabemos que as terapias e intervenções que são baseadas em evidências científicas que demonstram eficácia, elas são terapias comportamentais, especialmente análise aplicada ao comportamento. Então vai atrás disso. Eu sei que muitas vezes você vai se assustar com a proposta de intervenção, que é uma terapia e uma intervenção intensiva. Às vezes se assusta com o valor, mas eu te digo, sempre tem um caminho. Você vai falar aqui nos comentários, não, Dr. John, você está viajando. Você não sabe a realidade. Eu sei, cara. Eu sei como que funciona. Eu sei que é difícil, muitas vezes, de você conseguir o tratamento adequado para o teu filho. Mas existem alternativas. Parar no estágio de reclamação, de ficar falando que não vai funcionar, de que eu não consigo, de que o mundo está contra mim, não vai ajudar. Apenas comece, vai atrás. O começo é a metade de tudo. Começa aí atrás. Existem alternativas de tratamentos dentro desse escopo que as práticas baseadas em evidência demonstram e apontam que vão te ajudar. Busque terapias e intervenções que são adequadas e cientificamente comprovadas no sentido de que vão trazer algo em direção à independência e autonomia do teu filho. 5. Estimule a comunicação verbal e não verbal do seu filho. Promova oportunidades para que a comunicação apareça. E lembre-se, comunicação não é fala, não é vocalização. Comunicação é diálogo no sentido de eu transmito uma informação para você, você recebe essa informação e você transmite informações para mim em troca de turnos. Então, não estou falando de fala, eu estou falando de comunicação. Estimule essa comunicação. Às vezes você vai conseguir aprender que um olhar do seu filho é como se ele estivesse falando, eu quero isso. Estimule isso. Tudo que você puder promover de oportunidades para que a comunicação apareça, vai ser muito benéfico para o desenvolvimento do seu filho. Não faça tudo de antemão. Né? Não parta do princípio de que ele quer alguma coisa ou comece a oferecer um monte de coisa. Aguarde um tempo. Dê dicas para ele. Olha, eu quero água. Diga, eu quero água. Tente um ecoico, tente aquilo que os seus terapeutas estão orientando. O importante é, não parta do princípio de que porque ele não fala, não dá para se comunicar. Estimule a comunicação. 6. Crie rotinas e estruturas para o dia a dia. Foi comprovado em 1972 e tem sido recorrentemente comprovado que quanto mais é estruturado o ambiente para a pessoa com autismo, para o seu filho, mais ele tende a responder de acordo com essa estruturação, ou seja, ele tende a ter mais previsibilidade e mais controlabilidade sobre o ambiente. Ele consegue ter um ambiente mais previsível para ele, um ambiente mais controlável para ele. Ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe até onde ele pode ir, ele vai saber o que ele tem que fazer. Quanto mais estrutura você tiver, quanto mais rotinas estáveis você tiver, melhor vai ser para o desenvolvimento do seu filho. Ah, mas se eu criar uma rotina, será que ele não vai ficar fixado nessa rotina? Há uma tendência de que sim, mas a priori nós vamos estruturar o ambiente para ele, mostrar para ele que o mundo é, em partes, estável. E depois nós ensinamos para ele quais são as instabilidades que ele vai ter que enfrentar e como ele vai se autogerenciar diante das instabilidades. Mas, em primeiro momento, crie estruturas e rotinas para o seu dia a dia, para o dia a dia do seu filho. 7. Colabore, tenha uma relação colaborativa com a escola. A escola não é inimiga, a escola também não sabe direito o que fazer com o seu filho. Então ajude a escola, colabore com ela e peça essa colaboração da escola com você. Nós temos que entender que as pessoas, elas não sabem, todas elas, não sabem exatamente o que tem que fazer com o autismo. E que a gente tem que, de um modo colaborativo, positivo e cooperativo, construir conhecimento sobre aquele indivíduo único. E como a gente vai agir dentro do contexto escolar para aquele indivíduo único. Seu filho é único. Não existe dois iguais. Ele é único, mesmo que ele tenha um gêmeo, ele é único. Não existem duas pessoas iguais nesse mundo.
As pessoas, elas são únicas e a gente precisa entender que dentro desta particularidade, como é que eu vou agir? Então colabore e seja cooperativo e tenha uma relação positiva com a escola. E por fim, 8, vá buscar suporte psicológico para você. Você vai enfrentar um novo modelo de educação, que é diferente do modelo de educação que você passou e que você aprendeu que tem que ser. É uma logística diferente, é uma busca de recursos diferente, é toda uma estrutura terapêutico-educacional diferente que você vai enfrentar. Então vá buscar um suporte psicológico para que você não caia nos riscos de desenvolver distúrbios, transtornos, enfim, doenças, coisas que vão atrapalhar você nessa empreitada que você vai enfrentar. Você precisa estar firme. E sozinho, muitas vezes, é difícil de ficar firme. Então, vá buscar ajuda, vá buscar suporte, para que você tenha uma rede de suporte altamente sustentável e altamente eficaz que dê conta de você e de todo esse contexto autismo que entrou na sua vida. E lembre-se, cada pessoa é única, como eu já disse. Não entenda, como você vai ver na internet, como coisas que são diretamente aplicáveis ao seu filho. Mesmo as coisas que eu estou falando aqui. Avalie, experimente e avalie. Experimente e avalie. Não fique tentando coisas porque funciona no vizinho. Avalie o seu filho, peça feedbacks. As empresas que prestam serviço nessa área, de terapias eu estou falando, elas têm a obrigação de te dar feedbacks de como está funcionando a terapia. E mais do que isso, elas têm a obrigação de te contar o que tem que fazer. Então avalie, experimente, converse, conviva com as pessoas deste universo autismo para que você tenha um olhar individualizado sobre o seu filho. E não perca a esperança, não perca a paciência, seja resiliente, seja forte, porque não estou dizendo que o autismo acabou com tudo. Muito pelo contrário, o autismo hoje em dia, a partir da tecnologia de ensino que a gente tem, ele tem as crianças, jovens e adultos com autismo, e no seu caso, que está iniciando agora essa fase, no autismo nós temos muitas tecnologias de ensino que levam ele a ter uma independência, autonomia, qualidade de vida e bem-estar. E é isso que a gente quer. Então siga essas instruções e siga o seu coração, que eu sei que você vai conseguir vencer essa etapa agora e trilhar o caminho que vem pela frente. Valeu? Até mais.